Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, eu sou teu Deus. Então vamos orar. Eu estou muito feliz de ver vocês aqui. Eu já declaro que vocês são para lá de forte e corajosas, porque numa quinta-feira, estar aqui, né, largar os afazeres, umas saíram do trabalho e vieram direto, então já mostra que vocês já têm aí uma fortaleza e são corajosas, né, para enfrentar esse desafio de estarem aqui de quinta-feira. Então eu gostaria de orar com vocês para que o Senhor fale conosco nessa noite, que seja o Espírito Santo de Deus falando aqui com cada uma de nós e que a gente possa voltar, pelo menos refletindo em tudo que vai ser falado aqui. Tenho certeza que serão confrontadas, assim como eu sou, com a palavra, com o Senhor, né? Tudo é através da palavra. Mas é bom, porque dá um chacoalhão na gente, e é isso que nos move no deserto. Tá? Então, quando a gente está no deserto, nós somos movidas pelo poder do Santo Espírito de Deus. Amém? Então, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Senhor, na Tua santa e doce presença, nós queremos Te agradecer, ó Deus. Te agradecer pela oportunidade que temos ainda hoje de aprendermos cada vez mais de Ti. Cuida de nós, Senhor, das nossas casas, abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê inteligência que vem do Teu trono, nos dê sabedoria que vem de Ti, Senhor, para que nós possamos apreciar, entender e obedecer tudo aquilo que nós vamos aprender hoje. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Bom, então, vamos lá. Por que esse tema forte e corajosa, né? Eu tenho sido confrontada todos os dias da minha vida para ser forte e corajosa. Com os perrengues que estou passando, e tenho certeza que cada uma aqui tem uma história para me contar. E a necessidade de nós estarmos firmes, né? Fortes, corajosas para enfrentar os desafios. Então, vou pedir, por favor, Dri. Quando você vai buscar no dicionário, né, a palavra forte, corajosa, o que você encontra? Forte, que tem grande força física ou orgânica, cujos músculos são bem desenvolvidos, robustos, vigorosos e jovens. Corajosa, que ou aquele que não tem ou não demonstra ter medo, bravo, destemido, valente, adoro essa palavra, valente, que ou aquele que demonstra firme disposição e energia das situações difíceis ou críticas. Uau, quem não quer ser assim? Coisa linda, né? Forte e corajosa. Próximo. Por que nós devemos ser fortes e corajosos? Às vezes você para pensar e o mundo hoje fala assim, não, você não precisa ser nada disso. Você é frágil, porcelana. Você não precisa. Claro que nós precisamos. Olha lá, João 16:33, eu acho que eu dei para alguém ler, mas eu já tinha colocado lá, tinha esquecido. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos vencer o mundo. E quem é que tem aflição aqui? Só eu? Próximo. Aflição é tudo aquilo que eu e você passamos. Pensa aí no teu dia a dia, na tua luta, nas coisas menores, até nas maiores, nas mais graves. Nós passamos por aflições. E é por isso que nós temos que buscar ser fortes e corajosas, porque senão a gente não aguenta, não é verdade? Próximo. E aí nós vamos começar com o primeiro ingrediente. Você fala, o que tem a ver obediência com ser forte e corajosa? Parece que não... Sim, para você ser um dos principais ingredientes, para você ser forte e corajosa, é ser obediente. E nós vamos entender. Aí você deve estar pensando assim, mas eu sou boazinha, eu sou obediente. E isso vai confrontando, conforme você vai aprofundando na palavra, conforme você vai estudando, conforme você vai entendendo o que Deus quer dizer sobre obediência, você vai entendendo que não é bem simples assim. Então, olha lá. É um dos ingredientes e é bíblico. João 14:15. Então, olha só. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se nós amamos o Senhor, nós guardamos os seus ensinos, os seus mandamentos, nós obedecemos a palavra dele. João 14:21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Essa palavra manifestarei, depois vocês vão estudar em casa, vocês vão grifar. Quando eu tenho a força e a coragem que vem do Pai, Ele se manifesta em mim. Esse é o grande segredo. Mas Ele só vai se manifestar se eu for o quê? Obediente. Se eu guardar os seus mandamentos, se eu entender a palavra dEle e seguir, que não é simples, mas não é tão simples assim, é ou não é? Então, olha só como tem tudo a ver a obediência. Para eu ser forte, corajosa, destemida, ir para cima, acordar, que nem a Sara, né? 4:30 da manhã, ir para cima, cuidar de todo mundo. Eu também acordo às 5 e vou, tal. Às vezes nem tive uma noite perfeita de sono. Para eu ser derramada, para o Senhor se manifestar em mim, primeiro ingrediente, eu tenho que obedecer. Simples assim. E nós vamos hoje confrontar todo mundo aí. Vocês vão embora para casa, ó, com pica-pau aqui batendo. Porque que nem eu fico lá em casa. Eu falo, meu Deus, será que eu sou obediente? Aí eu falo, puxa, ainda não sou 100%. Mas eu vejo que Deus é tão maravilhoso e que mesmo assim Ele derrama a porção da graça dEle na minha vida e Ele fala, vai filha, vai que eu estou aqui. Mas tenta esse outro caminho. A ideia de hoje é a gente estudar a palavra, tá? É aprender mesmo na palavra tudo que é sobre forte e corajoso. E aí depois em casa vai ter lição de casa. Então vai anotando aí os versículos, tá? Para vocês depois em casa na semana inculcar mesmo a palavra de Deus. Em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 2, fala das bênçãos decorrentes da obediência. E é maravilhoso, lá fala assim, olha, mais ou menos assim, obedeça que você vai ter bênção. A desobediência traz maldição. Então, em Deuteronômio 28, eu gostaria de pedir para que vocês lessem todo o versículo. Vocês vão ver e ler, não sei se alguém teve oportunidade, que coisa mais linda o que Deus fala ali. Se você obedecer, se me ama, obedece. Se obedece, vai acontecer isso, toda sorte de bênção. Mas, em contrapartida, se você não obedecer, aí ele fala também as maldições que são derramadas, tá? Então, tá aí uma dica, leia Deuteronômio para vocês entenderem e reforçarem a importância da obediência. Próximo, Dri. Então, para ser forte e corajosa, o caminho é, primeiro ingrediente, obediência. Próximo. E olha só, eu pus essa foto porque muitas vezes fala comigo, Alessandra, se você não ficar boazinha, mansa, quietinha, vai estudar a palavra, vai orar, Alessandra, para que você consiga a força que vem do céu, a força que vem do trono, a força que vem do Senhor, a coragem, a braveza, sabe, a força e a coragem para seguir adiante. Eu tenho que ser obediente. Então, isso eu vou inculcar muito nessa noite. Próximo. Agora, o caminho da obediência tem alguns perigos. Primeiro perigo, obediência parcial. Entendi, vou obedecer, mas eu não vou dar tudo não que o senhor está falando. Eu vou dar só uma parte. A outra parte deixa comigo. Então, o primeiro perigo é a obediência parcial. Achamos que somos obedientes. Você pensa lá, você fala, não, eu sou obediente. Mas e se Deus pedir aquilo que você mais ama? Você dá? Teu emprego, que você tanto ama, tua profissão, um filho, um ministério, aquilo que você mais ama. Será que a gente dá integral? 1 Samuel 15, do 1 ao 4, conta a história que Saul, a grande parte de vocês sabem a história, Saul foi ungido rei de Israel. Pensa, gente, que presente de Deus, ser ungido rei. E Deus de cara já dá uma missão para ele. Falou, olha, você vai lá e mata todo o povo. Mas não quero que sobre nada. Lembra? O que Saul faz? Ele poupa o rei, poupa as melhores ovelhas, os bois, os bezerros, com uma boa intenção. Mas ele poupa. Obediência parcial. Ele não obedeceu 100%. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto com aquilo tudo.
E não cabe nós entender o que é. Só obedeça. Mas Saul, e olha lá, 15 do 1 ao 4, quando chega em Samuel 15, do 9 ao 11, é muito pertinho. A palavra de Deus fala que Deus se arrepende de ungí-lo. Deus se arrepende de ungí-lo. Você já pensou se Deus dá uma missão para mim e para você, te unge para aquela missão, te capacita, e aí pela sua desobediência, ou obediência parcial minha ou sua, Deus se arrepende. Alessandra, eu me arrependi de dar a família do Vagninho para você cuidar. Você não cuida como eu te falei para cuidar. Alessandra, eu me arrependo de ter te ungido com uma profissão tão maravilhosa, porque você fez para a tua glória e não para a minha. Alessandra, eu me arrependo de ter te ungido e te capacitado para um ministério, para uma igreja, para qualquer coisa, enfim, porque você não fez conforme eu pedi. Você fez para a tua glória, você fez conforme a tua vontade. Então, eu acho, é muito rápido que Deus se arrepende de ungí-lo como rei, por conta de uma desobediência ou de uma obediência parcial. E nós fazemos a vontade de Deus, obedecemos integralmente a Deus, mesmo contra a nossa vontade? Eu gostaria que vocês levassem essas perguntas para a casa de vocês, aqui encucando que nem um pica-pau. Porque se eu quero a força, eu quero a manifestação sobrenatural de Deus na minha vida, eu tenho que entender isso aqui. Não é assim simples mágica. Não é assim, ó, pronto, estou sentindo, estou fortinha. Não, você vai com a tua força. Você está indo conforme você quer. E Deus, o Espírito Santo, emudece. Ele fala, tá bom, vou deixar você fazer. E ele se arrepende. Olha, gente, isso não bate forte. Hoje é a noite do confronto, hein? As carinhas daqui, eu queria bater foto. Estou até com medo. Mas é desse jeito que eu fico também quando eu leio a palavra, tá? Então, fazemos verdadeiramente a vontade de Deus. Eu tenho algumas já sabem que é a história. Quando o Vagninho começou o tratamento dele, as primeiras químios, eu estava trabalhando em Mogi, na prefeitura de Mogi, na zoonose como coordenadora. E para mim, profissionalmente, era um emprego muito legal. Porque tinha chances de crescimento, de conhecer as pessoas, enfim. Profissionalmente era um lugar que eu gostaria de estar. Quando tinha 7 meses, o Vagninho fazendo químio, e eu correndo, trabalhando, aquela loucura. Eu acordei de madrugada e escutei a voz do Senhor falando, hoje você larga o emprego. Eu falei, oi? E com tudo acontecendo. E eu escutei, fui orar. Eu orei das 3 às 5 da manhã, fiquei orando. Falei, Senhor, mas é isso mesmo? E eu senti tão forte, mas tão forte que era a vontade de Deus, que eu não questionei. Quando deu 7 horas, eu liguei para quem eu tinha que ligar, falei com quem tinha que falar, fiz exatamente o que Deus tinha falado para eu fazer. E aí, quando eu voltei para casa, eu fui ver o que estava acontecendo enquanto eu estava lá. O Vagninho passava muito mal e falava que estava bem. O Arthur estava extremamente pressionado de ver o pai e falava, ó, não conta para a mamãe porque está tudo bem, a gente segura aqui. Só que eu estava lá trabalhando, eu não estava vendo. Agora, se eu fosse racionalizar, o que ia acontecer? Não, sem chance. Financeiramente a gente precisa, a gente dá um jeito, chama sua mãe, enfim. Eu não questionei, gente. Eu não questionei. Eu saí. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi a vontade do Pai. E Ele supriu todas as necessidades emocionais, enfim, tudo financeira, tudo que eu precisava. Então, mas é muito difícil, por quê? Porque dói. Dói fazer a vontade. Porque nem sempre a vontade da nossa carne é a vontade do Pai. Então, por amor ao Pai, por eu querer que a glória dele se manifeste na minha vida, por eu ter esse entendimento de obediência, eu fiz. Falei, Senhor, tu sabes, o Senhor vai me sustentar. Bora lá. E fiz, e 3 horas da tarde, eu saí com o meu carrinho sem olhar para trás e falei, vamos embora, Deus, eu estou contigo. E aí eu fui enxergar o que estava acontecendo no começo do tratamento e vi que foi a melhor coisa que eu fiz, porque a coisa só foi cada vez exigindo mais da minha presença. Mesmo contra a nossa vontade. Amém? E se um dia Deus permitir e os planos virarem, e Ele é maravilhoso, pode ser que eu volte, ou não, tá? Com o Pai. Próximo. Entenda, eu leio muito o livro dessa autora,
E eu vi isso, eu achei sensacional. Quando o Senhor lhe dá uma comissão, Ele te encarrega para realizar algo e o unge para ser capaz de ir até o final. Isso significa que você foi capacitado para completar a tarefa. Então, olha só, Alessandra, você vai cuidar do Vagninho agora? 100%, integralmente. Larga tudo. E tem dias, gente, que é uma luta, é muito difícil. Eu estou falando da minha luta, mas aí vocês vão colocar a luta de vocês. Tem dia, é ou não é, que você fala, gente, eu quero morrer. Já falei isso várias vezes. A gente não tem coragem de pôr a mão na maçaneta da porta do quarto e abrir, para não enfrentar o dia pesado. Mas o Senhor cuida e Ele alivia o fardo e Ele nos dá condições de seguir com a força que vem do alto. Tá? Então, Ele nos unge, nos capacita e a gente tem que ter coragem de acreditar nesse Deus poderoso. Próximo. Segundo perigo, racionalização. A desobediência vem sempre seguida de racionalização. Justifico. Não, gente, espera aí, não vou largar o emprego, não. Eu vou precisar do dinheiro, vou precisar comprar remédio. A gente dá um jeito, chama o vizinho, chama não sei quem, Vagninho, você aguenta aí, chama a tia de longe, a gente dá um jeito. Eu não posso ficar sem, não, Deus, você está maluco, não. Justificação. Racionalização. E se? E se eu passar fome? E se não tiver o dinheiro? E se? Como é que eu vou ficar? E se ele durar só 6 meses? O que eu vou fazer? Não questione, não justifique, não pense no em si. Você está racionalizando com os seus pensamentos. Não é o do Senhor. E aí prova que assim, Deus, o Senhor é poderoso, mas não é tão poderoso assim para resolver o meu problema. Eu creio que Deus pensa dessa forma. Você não acredita em mim, Alessandra? Você não acredita que eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Pai que te ama? Sim. E por que você está achando que esse negócio eu não resolvo para você? É como se a gente falasse assim, ó, o Senhor é poderoso até aqui, ó. Daqui para esse, o Senhor não resolve. É ou não é? Então solta, deixa Deus cuidar. Não porque ó, Saul, ele teve boa intenção. Qual que era a intenção dele? Eu separo os melhores bois, ovelhas para sacrifício do Senhor. Olha só. Ele teve esse pensamento. Ele não teve uma má fé. Só que ele foi desobediente. Deus não queria isso. Então, assim, eu fico no emprego. Por quê? Porque eu vou comprar o remédio para o Vagninho. Eu vou comprar as frutas lá de casa. Está entendendo? Não, ele não quer. Ele quer integralmente que você obedeça. E confie. Simples assim, tá? Próximo. Terceiro perigo. E a mulherada é especialista. Rebeldia. Nós somos meio rebelde. Nós somos meio ardida. É ou não é? Rebeldia. Então, ir contra a vontade de Deus. Então, olha só, o que Deus está falando aqui? É melhor o sacrifício do que você me obedecer? O que me agrada mais? Você fazer esse sacrifício para mim, oferecer a gordura, porque queimava a gordura naquela época para um aroma agradável, né? Então tinha todo uma estrutura. Ou me obedecer? Deus está falando, é melhor me obedecer. Qualquer sacrifício que você fizer, não vai ser melhor do que me obedecer. Não vai agradar meu coração. E a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério. É como um pecado de feitiçaria. Eu vou explicar o que é isso. A desobediência é rebeldia. É como o pecado de feitiçaria. Nós vamos falar disso agora. O que é feitiçaria? Viver uma farsa, uma mentira. Não é verdade? Quem é o pai da mentira, o enganador? Satanás. Deus abomina. Então, quando você tem uma rebeldia, Deus fala assim, ó, toca o piano. Você não toca. Não vou tocar. Toca o piano, não toca. Você está sendo rebelde a Deus. E você está tão apegado na tua verdade, na tua palavra, no que você quer, você não se rende, você não faz a vontade do Pai, é como uma idolatria. Deu para entender? Ele considera como um pecado de feitiçaria. Olha só que forte que é isso. Eu não sei vocês, mas quando eu entendi isso, e o Espírito Santo falou muito no meu coração, eu falei, uau! E a rebeldia tem assim com Satanás. Quem é o rebelde? Então, olha como as coisas vão se interligando. É muito forte tudo isso.
Por isso que a obediência é um caminho, é um processo. Dói, você vai, aí você dá 2 para trás, 1 para frente, fala, ai, Deus, me perdoa, me ajuda, eu quero obedecer, mas está tão difícil. Porque às vezes Ele vai mexer em áreas das nossas vidas que não é tão simples assim. Vai doer. E às vezes Ele faz para ver se realmente você o ama. Será que a gente ama a ponto de obedecer? Próximo. Então, olha lá, Deus, vou falar de novo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação, ou seja, eu vou fazer o que eu quero, obstinado. É como a idolatria e como culto à idolatria do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que também não sejas rei. 1 Samuel 15, 23. O mesmo Deus de lá é o mesmo Deus de hoje. Não tem diferença. Ele não mudou, ele não ficou moderninho. É o mesmo Deus. Então, se ele falou isso, teve isso na vida de Saul, serve para as nossas vidas também. Não tem diferença. Ok? Próximo. O quarto perigo, a arrogância. Então, o que é arrogância? Superioridade, prepotência, orgulho, né? Altivez. A pessoa não é humilde de reconhecer que está errado perante a vontade do Pai e não ouve a voz de Deus. Esse é o grande problema. Quando não ouvimos a voz de Deus, o que acontece? Ele não vai se manifestar. Ele não vai. Então, nós vamos brigar com as nossas forças. Nós vamos agir com a nossa vontade. Tá bom, você quer ir? Você quer ir, Alessandro? Tudo bem. O Pai está aqui. Mas vai lá. E a minha força e a minha coragem têm um limite. Quando a gente está nessa pegada de vida doida que nós estamos, nós precisamos da força e da coragem do Todo-Poderoso, que é sobrenatural. Essa é a diferença. Gente, tem dia que eu falo assim, hoje eu não vou dar conta do dia. Tem que ir para o hospital, tem que tomar química. E assim, o emocional, o psicológico abalado, não é só a estrutura física, não é só deixar a casa lá e largar. Não, é o emocional. A minha alma está batida. Vocês não têm dia assim que a alma está batida, está aflita? É só a força do Senhor para me erguer. E aí eu paro, eu falo, meu Deus, quando eu vejo, eu estou dentro do hospital, orando, intercedendo pelas pessoas, eu falo, gente, isso é louco, isso é de Deus, não é da Alessandra. Mas eu tive que me render à vontade do Pai. Eu tive que obedecer. Porque eu careço dessa força que vem do alto. Eu careço eu não posso ser arrogante, prepotente, perto das coisas que Deus... Vai lá, Alessandra. Eu vou. Eu falo, Senhor, eu vou porque o Senhor está falando para eu ir. Está me ensinando, mas a vontade mesmo da carne é não ir. Às vezes a gente não tem vontade de vir para o culto. Tudo crente velho, a gente não tem força, a gente não consegue. É ou não é? Ou sou só eu? Tem dia que você não tem vontade. Aí você vem, aí um louvor toca, uma palavra, um irmão que te abraça, derrama. Aí você fala, Senhor, muito obrigada. Eu obedeci e o Senhor abençoou a minha vida, o Senhor abençoou a minha casa, mas eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Senhor, qual o próximo passo? O que eu faço? E aí a porção da força, ele começa a se manifestar na minha vida. E aí eu tenho força para enfrentar a doença, eu tenho força para enfrentar qualquer tipo de batalha. Quando eu vejo, eu já estou, meu Deus, amanhã não dá para... financeiramente está um caos e o Senhor vai me dando força. É ou não é, mãe? Minha mãe está aqui, quem não conhece é minha mãe. E a gente vai. E é Ele movendo em nós, Ele fluindo em nós. Mas eu preciso entender esse caminho. Porque se eu não ouvir a voz do Senhor, se eu não entender tudo isso, esquece. Você vai continuar lutando com as suas doideiras. Não vai ter jeito, tá? Próximo. Olha lá. Rebelde. Não quero saber. E aí, Deus é maravilhoso, porque Ele usa várias formas de falar com você. É um louvor lindo, é uma palavra que você fala, tá. Você está tão arrogante e prepotente que você não escuta. Você fala, às vezes a gente olha e fala, essa foi para o fulano, essa foi para a fulana, né? Essa foi para mim. Mas a pessoa está tão envolvida com a arrogância e com a prepotência que ela sai do mesmo jeito que ela entrou. Ela não quer ouvir. Não, isso não é para mim. Estou bem assim. Tá? É através de um abraço, numa mensagem,
de um versículo que alguém te manda. Deus sempre fala conosco. Próximo. Mas aí, às vezes, pecamos, né? Quando a gente peca, porque direto a gente faz isso, peca, nós somos pecadores. Então, no processo, na caminhada, nós iremos pecar. O que nós devemos fazer? Próximo. Ter o coração humilde. Falar, eu pequei, o senhor tem razão, eu errei, eu fui rebelde, eu fui prepotente. Coração arrependido de verdade, porque ele sonda o nosso coração. Né? Então, nós realmente temos que estar com o coração arrependido. O Espírito Santo de Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te incomodar. Sabe aquele incômodo? Você fala, uma coisa me incomodando. É o Espírito Santo entristecido te incomodando. Olha, vamos por ali que é melhor. Entenda, existe um preço a pagar pelas más escolhas. Então, quando nós não ouvimos, desobedecemos, tem Saul. Obediência parcial teve um preço a pagar. Rebeldia tem consequências. Próximo. E o que é melhor para Deus? A gente conversou lá atrás. Desobedecer e arrepender, ou obedecer e não precisar se arrepender. O que é melhor para Deus? Desobedecer, obedecer, claro. Né? Então, você desobedece e se arrepende, o que é melhor para Deus? Ou você não desobedecer, é claro, obedecer. Amém? Lição de casa. Então, eu gostaria de pedir para que todas orassem, tá? Porque, assim, a ideia é fazer com que a gente crie força e coragem para as batalhas da vida do dia a dia, mas entender esse processo, esse caminho, através da oração, através do estudo da palavra, estudar a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que a tendência é apertar, gente, não é afrouxar. Jesus está voltando, está próxima a vinda dele, e glória a Deus por isso. Mas nós entendemos que nós vamos ter que ficar firmes e corajosas e fortes para entender que é um processo difícil. E quem não conseguir vai ter um preço a pagar. Então, a gente tem que estar forjada, preparar as nossas casas. As mulheres são as grandes influenciadoras dos lares, né? Nós influenciamos nossa casa. Então, eu creio que cada família representada aqui, vocês vão levar uma porção de força, de coragem e de entendimento da palavra de Deus. Estudar os versículos é muito importante, e além do que foi passado aqui, lê um pouquinho antes, lê o versículo todo, entenda a história. A gente tem certeza, né? Claro que cada vez que lemos a palavra de Deus, traz algo no nosso coração, ela é viva. Por mais que você conheça, fala, não, eu já conheço a história. Leia de novo, estuda de novo, e Deus vai falar com vocês, assim como fala comigo. Então, e refletir. Semana toda vocês vão pensar, sou obediente mesmo? Será que eu sou? Pensa em algo que você mais ama. E se Deus pedisse? Eu entregaria? Então, nós temos que entender que a obediência é bem profunda, tá? Pensa aí com carinho. E onde eu preciso mudar? Por quê? Para cada vez mais eu ter intimidade com o Pai. Para cada vez mais eu estar próxima do Senhor. Né? Temos o Senhor, claro, temos o Espírito Santo. Mas a Helena Tanuri fala muito disso, eu gosto muito de ouvir. Será que você me conhece? Mas para a gente se conhecer na intimidade mesmo, a gente precisa comer 1 quilo de sal, né? O povo fala. 1 quilo de sal consumido é muito sal. Então, é uma comidinha hoje, amanhã a gente janta junto de novo, e aí 1 quilo de sal. E aí, conversando, aí a gente começa a se conhecer melhor, né? Então, com Jesus é a mesma coisa. A gente tem gastado tempo com Jesus, a gente tem se derramado na presença do Senhor, tem gastado 1 quilo de sal com Ele, para a gente conhecer mesmo, para Ele se manifestar cada vez mais. Porque é lindo entender que quando Ele fala e obedecemos, fica mais leve, gente. Fica mais suave. Você aguenta mais. O fardo é leve, não é isso que fala a palavra? Mas por que é tão pesado? Porque eu não obedeço, porque eu não escuto, porque eu não sigo. Se Ele falar, eu quero ir para a esquerda, você fala, Alessandra, vai para a direita, que dá um caminho maior, mas vai ser melhor para você. Não, eu vou por aqui que eu corto o caminho. Tá bom, só que é mais pesado. E às vezes, a maioria das vezes a gente não obedece.
mas pensamos o quê? Somos boazinhas, obedientes, não é? Então, eu quero que vocês reflitam e pensem muito e orem, falem, Senhor, me revela, me mostra onde eu quero mudar para agradar o teu coração. Me revela, me fala onde eu preciso mudar. No que eu não tenho enxergado, eu estou assim, sem saber. Então, eu preciso que o Senhor se revele a mim. E Ele vai mostrar, e Ele vai se revelar. E muitas vezes eu me espanto, eu falo, eu achava que eu estava indo bem na fita, mas não estava. Né? Então, a gente precisa orar para que Ele se revele a nós. Te escondo